de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? O pastor pediu que nós estivéssemos trazendo um outro tema para a igreja. Falamos aí sobre a igreja de Tessalônica, mês de janeiro. E o Senhor colocou no nosso coração sobre compartilharmos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa bendita do Espírito de Deus, que é Deus, o Espírito de Deus é Deus. Eu creio que não há necessidade de nós revermos isso, dentro da palavra de Deus. Todos já têm esse conhecimento, e essa certeza de fé, de que o Espírito Santo é Deus. Nós cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente entende a necessidade, de falar sobre o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está conosco hoje, É o Espírito Santo que está com a igreja, e nós precisamos entender essa obra que o Espírito começou na nossa vida, e é fiel para completar essa obra. Então, nesse primeiro domingo nós vamos falar sobre o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo, Jesus ensinou, a respeito do Espírito. Nós temos posteriormente Paulo, falando bastante a respeito do Espírito Santo, o apóstolo Pedro também, Tiago. Mas o ensino de Jesus é fundamental. Todo o ensino dos apóstolos é decorrente do que Jesus ensinou. E não só ensinou, com palavras, mas a própria vida de Jesus. Se der tempo, a gente fala também a respeito da vida de Jesus, a qual foi vivida, debaixo do poder e da unção do Espírito. Todo o ministério de Jesus foi realizado e foi cumprido pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Então, nós vamos tomar aqui como base do ensino de Jesus o Evangelho de João, João nos apresenta alguns ensinamentos, que Jesus deixou aqui para os discípulos com respeito ao Espírito Santo. Então vamos ler. O primeiro texto é João. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, posteriormente a isso, nós vamos discorrer em muitos versos aí do Evangelho de João. Então, João capítulo 14, versículo 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor diz assim: e eu pedirei ao Pai, palavras do Senhor Jesus, e eu pedirei ou rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro ou outro consolador, para estar com vocês para sempre. Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. Então, para nós entendermos aqui de antemão, a importância do Espírito de Deus na nossa vida, Jesus, Ele disse que rogaria, Ele pediria, Ele iria interceder junto ao Pai, para que os discípulos fossem cheios do Espírito, recebessem o Espírito de Deus, para que fosse dado a eles o Espírito de Deus. E fiquei pensando nisso, o Senhor me trouxe à mente isso, de que Jesus continua o seu ministério intercessório, Ele continua intercedendo. E a palavra de Deus mostra isso, Romanos 8:34, Hebreus 7:25, diz que Jesus está intercedendo por nós, Jesus vive sempre para interceder por eles.
Então, se Jesus hoje tem intercedido em nosso favor, o que é que Ele tem orado por nós? Qual é o motivo, né, pelo qual Jesus tem intercedido? Nós entendemos, né, até numa lógica aqui, que se Ele orou pelos discípulos, para que o Pai desse a eles o Espírito Santo, então essa também é uma das razões pela qual Jesus ora por nós hoje. Jesus ora para que o Pai nos dê do Espírito, para que o Senhor nos encha do Espírito, né? Porque Ele sabe da necessidade que nós temos de viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. No capítulo 16 de João, no versículo 7, Jesus diz assim também para os discípulos: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, né? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro ou consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus mostra que claramente é para o bem de vocês, convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, enquanto eu não for, o Espírito Santo não vai ser derramado, e é o Espírito de Deus que vai realizar toda a obra de Deus na vida de vocês, a começar da regeneração. Aí a gente volta lá para João capítulo 3. Então vamos ver aqui o que Jesus fala sobre esse nascer do Espírito, né? Essa é a obra inicial do Espírito de Deus na nossa vida. Vamos abrir lá, João capítulo 3, verso 5 ao verso 8, naquele diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos. E quando Jesus fala a respeito do nascer de novo, né? Nicodemos questiona Jesus, é claro que não vai voltar para o ventre, né, e nascer novamente, é impossível isso. E aí Jesus responde essa indagação de Nicodemos dizendo assim, verso 5, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus ensina aqui primeiramente, né? O primeiro ensino de Jesus da necessidade do Espírito de Deus na nossa vida é o novo nascimento. A gente não pode só ser convencido da verdade, nós precisamos ser convertidos à verdade. É preciso que haja em nós uma obra de regeneração, de transformação. Nós precisamos nascer de novo, nascer da água. A água aqui é a representatividade da palavra de Deus, né? É a água da palavra que vem, que limpa, que purifica. É nascer quando nós cremos na palavra, no evangelho da nossa salvação. Quando nós cremos nesse evangelho que foi pregado a nós, então o Espírito de Deus, ele vem com o seu lavar renovador e regenerador, que fala lá Tito 3,5, né? Porque nós fomos salvos não por obras de justiça praticadas por nós, mas mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então essa é a obra inicial do Espírito de Deus na nossa vida. Não sei se há alguém aqui ou alguém em casa, se você ainda não experimentou essa regeneração, essa renovação do Espírito de Deus. Por mais que você conheça da palavra, como Nicodemos o conhecia, ele era um doutor da lei, mas se não houver em nós esse nascer do Espírito, se o Espírito de Deus não transformar no nosso interior e nos fazer novas criaturas, nós não podemos entrar no reino de Deus. Ninguém garante a sua entrada no reino de Deus por vir à igreja, por ouvir a palavra, né, por fazer boas obras. Nós só somos transformados e renovados e
adentramos no reino de Deus, passamos a fazer parte do reino de Deus, quando o Espírito de Deus renova e regenera a nossa vida. E aí nós passamos a ser então guiados pelo Espírito. O que Jesus está falando aqui no verso 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós não sabemos, como é a voz do Espírito, mas nós temos a convicção interior, no nosso espírito, de que nós estamos sendo guiados pelo Senhor. O Espírito de Deus passa a conduzir a nossa vida e passa a nos mostrar, a nos revelar a vontade de Deus, o querer do Senhor, os propósitos de Deus na nossa vida, e nós passamos a ser guiados por esse mover do Espírito Santo. Há um texto muito interessante em Romanos 8, que eu queria ler aqui, porque depois em casa, você pode ler pormenorizadamente aí, mas é interessante, porque Paulo fala nesse capítulo 8 de Romanos, ele dá uma destrinchada, nisso que Jesus falou lá em João 3,8. Então no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Essa é a vida no Espírito que agora tem todo aquele que recebe, que tem o Espírito de Cristo. Porque se não temos o Espírito de Cristo, a Bíblia deixa bem claro aqui: quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Não tem para onde correr, amado. Então essa é a obra do Espírito de Deus, é a obra que o Senhor quer realizar na nossa vida. Se você ainda não abriu o seu coração para o Senhor, se você ainda não creu na verdade do Evangelho, se você ainda tem indagações, tem dúvidas: não sei, mas tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Enquanto a dúvida permanecer, enquanto o inimigo estiver cegando o seu coração, Deus esse século, diz a palavra, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo.
enquanto você não crer de todo o seu coração e permitir que o Senhor faça essa obra, que o Espírito de Deus te renove, te regenere, você não vai poder entrar no reino de Deus. Então abra o seu coração para o Senhor, creia na verdade do Evangelho, creia na palavra de Deus, ela é a verdade que liberta, e o Espírito de Deus então vai passar a guiar a sua vida, em nome de Jesus. Então, se somos guiados pelo Espírito, né, vamos atender a voz do Espírito, né, porque muitas vezes também nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo quer nos guiar, né, quer nos conduzir em fazer a vontade do Pai, mas nós nos tornamos resistentes. Nós que temos o Espírito, quantas vezes nós resistimos ao Espírito de Deus? Isso é um perigo, porque na medida que nós resistimos ao Espírito Santo, nós vamos entristecendo o Espírito, né? E Paulo diz lá em Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus. Toda vez que nós, ao invés de darmos vazão ao dom do Espírito, aos dons do Espírito, ao fruto do Espírito, né? Ao invés disso, nós pendemos para a nossa carne, nós entristecemos o Espírito de Deus. Não deixe o Espírito se apagar, diz Paulo aos Tessalonicenses. Não apagueis o Espírito. Vamos ser guiados então pelo Espírito. Se o Espírito de Deus é o nosso guia, é quem nos conduz, é o Espírito de Deus cada aos nossos corações, vamos viver essa vida no Espírito. Se andamos no Espírito, vamos viver também no Espírito. Amém? Vamos lá para João 7, olha lá, João 7,37, mais um ensino aqui de Jesus, com respeito ao Espírito Santo. E esse talvez foi o único sermão pentecostal de Jesus, né? Que havia uma profecia sobre Jesus de que não ouviria sua voz na praça, ele não gritaria, né? Jesus ensinava com toda a mansidão, mas é interessante que aqui ele ergue a voz. Olha lá, João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Jesus gritou lá no meio de todo mundo, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então Jesus ergue a sua voz, e é interessante que ele faz isso no último dia. João faz menção aqui disso, né? Ele fala no último e mais importante dia da festa. E Jesus deixa para falar do Espírito Santo justamente nesse dia, como que colocando, né, uma grande importância nisso. Porque Jesus, na verdade, ele já está andando lá na festa. Olha o verso 14 desse capítulo 7. Diz: quando a festa estava na metade, né, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus já estava ensinando lá na festa, mas ele ensinou lá no templo primeiramente, né? Na metade da festa ele foi para o templo. O verso diz também que ele ensinou lá no pátio, né? Enquanto ensinava no pátio do templo, vocês me conhecem de onde eu sou. Então ele está ensinando, na metade da festa ele está ensinando no templo, mais adiante ele está ensinando lá no pátio, mas no último e mais importante dia, né, onde estava ali todo mundo em polvorosa, Jesus se ergue no meio de todos, levanta a sua voz e diz: olha, se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim, porque vocês vão beber e vai fluir de vocês rios de água viva. É o Espírito Santo de Deus, ele vai fluir da vida de vocês. Jesus está falando da vida abundante no Espírito. Uma outra mensagem, nós vamos falar aqui dos dons, do fruto do Espírito. Mas Jesus está falando isso, a vida abundante no Espírito de Deus. A vida abundante no Espírito.
E vocês precisam experimentar dessa vida. E quem crê em mim vai receber dessa vida do seu interior. Vão fluir rios de água viva, vão transbordar, amados. Nós precisamos dessa vida no Espírito, nós precisamos ser cheios do Espírito. O Senhor quer nos dar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Infelizmente nós pensamos muitas vezes no lado físico, material, econômico, vida abundante, vida próspera, mas Jesus está falando do Espírito Santo de Deus, de uma vida transbordante do Espírito, de uma vida cheia do Espírito. E esse Espírito de Deus vai fluir de nós, né? O seu fruto, os seus dons, e nós vamos viver uma vida transbordante de Deus. O Espírito de Deus é a vida de Deus em nós, é Deus em nós. Nós somos a habitação do Espírito, nós somos templo do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus quer transbordar nos nossos corações. Vamos lá para João 14 de novo. João 14, 17. Nós lemos o 16, né? João 14, 17, Jesus diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está falando do Espírito, né? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, né? O mundo não vê nem o conhece. Até na quinta-feira a gente falou a respeito disso, né? Do homem espiritual, do homem natural. O mundo não entende as coisas de Deus justamente porque não tem o Espírito de Deus, né? Para o mundo as coisas, muitas coisas que a gente fala é loucura, né? Isso aí é só o Espírito de Deus, né? Que nos dá esse entendimento e espiritual, né, com respeito às coisas de Deus. Paulo fala lá em 1 Coríntios 2 que nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito de Deus nos revela, o Espírito de Deus nos traz discernimento de todas as bênçãos espirituais, de todas as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós. E uma dessas bênçãos é justamente a presença dele conosco. Ele fala: ele está com vocês e ele estará em vocês. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, porque o Espírito de Deus está conosco. Não importa para onde nós vamos, não importa onde eu esteja, não importa a circunstância, né? Não importa a situação, não importa o momento da nossa vida, o Senhor está conosco, o Espírito de Deus está conosco. Nós temos essa garantia na nossa alma, no nosso coração. Então, por mais, né, hoje a gente vê um crescendo aí da ansiedade, né, da depressão, e as pessoas, muitos, né, se sentem sozinhos. Puxa, a pessoa, a solidão, por mais coisas que ela tenha, mas se sente só. Mas quando nós temos essa certeza de fé no nosso coração, a gente não se sente assim, né? Por mais lutas e provas e dificuldades, mas a gente pode se levantar e dizer: o Senhor está comigo, né? O Senhor está comigo, o Espírito de Deus está comigo, está em mim, Ele habita em mim e Ele vai fazer toda a vontade do Pai no nome de Jesus. E é interessante que Jesus chama o Espírito Santo aqui de o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade. Qual verdade? Qual verdade que o Espírito Santo... Por que ele é chamado o Espírito da verdade? Vamos ver aqui, olha lá, João 14, 26. Ele é o Espírito da verdade em que sentido? João 14, 26. Mas o conselheiro, né, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse.
Ele é o Espírito da verdade, por quê? Porque Ele é o Espírito que faz, o que fez lembrar os discípulos, e eles aqui escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Hoje nós não temos mais inspiração bíblica, inspiração para escrever as Escrituras, essa palavra foi fechada, mas nós temos a iluminação do Espírito para entendermos aquilo que foi escrito, inspirados pelo Espírito, Mas Ele é o Espírito da verdade, porque Ele é o Espírito da palavra de Deus, daquilo que Jesus disse. Ele fez com que os discípulos lembrassem de tudo que Jesus havia ensinado a eles, para deixar revelado a nós. Então por isso Ele é o Espírito da verdade, porque Ele é o Espírito da palavra de Deus. A verdade aqui é a verdade da palavra, o Espírito da verdade, o Espírito da palavra de Deus. Ele que inspirou essa palavra. O apóstolo Pedro diz isso na sua carta, porque homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito. Foi a inspiração do Espírito de Deus sobre eles que nos trouxe a verdade da palavra. Por que Ele é o Espírito da verdade? Porque ele é o Espírito que fala do próprio Jesus. Olha o verso 26 do capítulo 15 agora. João 15, 26. Quando vier o Conselheiro, ou Consolador, ou Espírito Santo, ou Espírito da verdade, quando Ele vier, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Ele testemunhará a meu respeito. No verso 14 do capítulo 16, Jesus também fala a respeito do Espírito. Ele diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque Ele testemunha da verdade da pessoa de Jesus. O Espírito Santo não veio para receber glória, Ele se põe de lado para que a glória, toda a glória seja dada a Jesus, o Filho de Deus. O Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade, porque Ele testemunha a respeito de Jesus, e Jesus é a verdade. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma verdade, Ele é a verdade. Por isso Ele é o Espírito da verdade, porque Ele testemunha a respeito de Jesus. Ele veio para glorificar a Jesus. Esse é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. E Ele é o Espírito da verdade porque Ele quer nos conduzir também na verdade do que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Ele é o Espírito da verdade daquilo que foi escrito, a verdade da palavra de Deus revelada. Ele é o Espírito da verdade porque Ele testemunha a respeito da verdade que é Jesus, o Filho de Deus. Mas Ele também é o Espírito da verdade porque Ele nos guia na verdade. Olha o verso 13 do capítulo 16. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Então olha que interessante, o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade, é claro, a verdade da palavra de Deus, Ele nos instrui. O mesmo João, escrevendo lá suas cartas, ele diz que nós temos a unção que vem do Santo, por isso nós não precisamos ser ensinados por ninguém, Ele está falando aqui, não que não é preciso que haja ensino, na vida da igreja, mas que o Espírito de Deus nos ensina. E a gente, olha como é importante a gente ter esse discernimento do Espírito, essa vida no Espírito. Porque quando nós ouvimos algo a respeito do Espírito Santo, por mais que o camarada está lendo lá a palavra, mas se o Espírito Santo de Deus nos traz um discernimento. Eu lembro uma vez, eu era novo ainda na fé, era adolescente, e aí um dia eu estava assistindo uma fita de videocassete, lembra? Quem lembra de videocassete? Só o Zé que não lembra? Engraçadinho, né? Estava assistindo uma fita de videocassete, aí o irmão falou para mim: ô irmão, vamos assistir essa fita aqui, rapaz, uma pregação tremenda, maravilhosa. Eu falei: é mesmo? Eu falei: vamos assistir. Numa igreja
sabe, tradicionalíssima assim, do Brasil e tal. E aí o pastor começou a pregar sobre o código da Bíblia. Puxa, o código da Bíblia. Ele falou, rapaz, é uma coisa nova aí que eles descobriram. E fica assistindo que você vai ver, fica assistindo. Então, estamos lá assistindo, né? E aí o irmão, o pastor lá pregava, o irmão sentado do meu lado no sofá, lá numa sala. Então, ele, glória a Deus, glória a Deus. Mas me veio um incômodo tão grande, irmão. Porque o camarada estava ensinando algumas coisas assim, extra bíblicas, né? Porque diante daquilo que ele estava ensinando, você podia manusear a Bíblia conforme você queria. E ali você achava, né, tudo quanto era um código meio estranho, que ele fazia um jogo lá com as palavras, né? É um tipo da cabala judaica lá, né? Então ele vai manuseando e ali ele tirava o que ele queria, né? E aquilo me trouxe muito assim incômodo no coração. Eu falei, não é possível um negócio desse. Mas estava falando de Deus, né? E estava ali com a Bíblia aberta, estava. E aí depois, né, passou aquilo tudo, aí eu fui entender, aí eu fui estudar um pouco, olha só, não tem nada a ver com Deus. Uma distorção, né, da palavra, um mercadejar da palavra. E há muitos que fazem isso, né? Paulo fala, nós não estamos mercadejando como muitos outros a palavra de Deus. Então o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos mostra, Ele nos guia na verdade da palavra, mesmo que a palavra aparentemente esteja sendo pregada, né? Mas Ele também quer nos guiar na vontade de Deus. O Espírito Santo nos guia na verdade de Deus para a nossa vida, né? E aí a gente fala por experiência própria, quantas vezes a gente quis fazer uma coisa, e às vezes até fizemos, mas o Espírito Santo falou, não faz. E a gente vai e faz, e a gente acha que é o melhor, e a gente sofre, né? Porque não fomos guiados pelo Espírito à verdade, mas não obedecemos. Não demos vez ali ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade, irmãos. Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe quais são os planos, os propósitos do Senhor para a sua vida? Você sabe o que Deus projetou para você? Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem sonhos para cada um de nós, tremendos, maravilhosos. Mas quem sabe a gente está relutando com o Espírito de Deus, dizendo, mas eu quero tanto fazer isso. E a gente reluta, a gente luta, né? A gente briga com Deus. E o Senhor vai apertando, né? O Senhor vai. Então é muito melhor nós obedecermos à voz do Espírito, né? O Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade, né? Ele é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Então antes de tomar qualquer decisão, né? Decisões importantes, mas às vezes a gente analisa, a gente olha, a gente pensa, a gente fala, não, mas isso aqui é muito bom, isso aqui não, com certeza é o melhor. A gente já vai, a gente nem ora, né? Mas se a gente vai para oração, a gente já vai para oração convicto de que Deus, Deus vai aprovar, não tem jeito. E aí Deus fala, não é isso. Será que a gente está pronto para ouvir isso de Deus? Será que a gente está pronto para ser guiado pelo Espírito dessa forma? Né? Ou será que às vezes a gente age como Balaão, né? Pela insistência da coisa. Não, Deus já falou que não quer, eu não vou e tal. Não... Mas aí volta a oferta um pouco maior, né? A oferta, puxa, o negócio melhorou. E a gente fala, puxa vida. Não, pera, faz o seguinte, eu vou orar essa noite, eu vou ver o que Deus vai falar. Deus já falou. Deus já falou. Mas aí a gente fala, Senhor, né? Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo toda essa bênção que eu vou receber, né? Mas o Espírito de Deus quer nos guiar para o melhor, né? E Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Ele é o Espírito da verdade por isso, porque Ele nos guia a toda a verdade de Deus. E por fim, vamos encerrar aqui,
depois participar da ceia do Senhor. Em João 20, João 20, 19, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Jesus acabou de ressuscitar aqui, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então Jesus, após a sua ressurreição, se põe lá no meio dos discípulos e diz a ele: olha, recebam o Espírito Santo, o Espírito Santo então ali sendo dado a eles, fazendo a obra ali da regeneração, da renovação. E aí lá em Atos 1, Atos capítulo 1, Jesus vai falar aqui novamente sobre o revestimento, que eles precisavam receber da parte de Deus, que era o Espírito Santo, revestimento de poder. Então Atos 1, verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o último ensino de Jesus aqui, eu queria deixar com os irmãos nessa manhã, a respeito da vida poderosa que o Espírito dá a nós para fazermos a obra de Deus. Então Jesus soprou, eles receberam o Espírito, mas eles precisavam de um revestimento de poder. Precisavam ser cheios do Espírito, porque uma coisa é termos o Espírito, outra coisa é sermos cheios do Espírito. E sabe o que é interessante aqui? Que Lucas, ele não se preocupa em relatar nenhuma palavra que Jesus falou naqueles 40 dias. Não é interessante isso? Jesus passou 40 dias com ele depois da sua ressurreição, dando instruções a ele por meio do Espírito, daí no verso 2, por meio do Espírito ele deu instruções a eles, falou a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus por 40 dias, mas nenhuma dessas coisas ficou aqui relatadas, mas como que um recado final. Sabe quando a gente vai sair, a gente tem uma preocupação, a gente tem uma coisa na cabeça, e a gente precisa deixar aquilo, preciso falar isso aqui, preciso deixar bem gravado. Foi o que Jesus fez, Jesus falou, ensinou eles das coisas do reino de Deus, mas o último recado de Jesus, antes de subir para o céu, Jesus falou: olha, fiquem na cidade, vocês não podem sair da cidade. Diz aqui o texto que Jesus determinou a eles, não foi opcional, Jesus não deu uma opção para eles, Jesus determinou: não saiam da cidade até que do alto vocês sejam batizados com o Espírito Santo. A importância disso, a importância disso. Então não tem como hoje, irmãos, se os discípulos, se Jesus fez, vamos ler o último texto aí, vai para a gente encerrar, Lucas 4. Se Jesus fez e viveu toda a sua vida e realizou toda a obra do Pai no poder do Espírito, se Ele disse para os discípulos, para a igreja: fiquem até que vocês recebam o poder do Espírito, porque nós achamos que vamos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito? Lucas 4,17, Jesus lá na sinagoga diz que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.
Jesus abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu em mim, né? Olha, capítulo 4, verso 14. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. No poder do Espírito, Jesus fez toda a obra de Deus. Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele era conduzido pelo Espírito, ele era guiado pelo Espírito. Oh, amados, é no poder do Espírito Santo de Deus que nós temos que viver, nós temos que andar, que nós temos que, que fazer toda a vontade de Deus, porque assim o foi com o próprio Jesus. E quando é que Jesus foi cheio do Espírito? Lucas 3, né? Aí a gente encerra agora. Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Quando foi que Jesus foi cheio do Espírito? Quando ele foi? Não quando ele foi batizado, quando ele estava orando. Sim, se deu ali no ato do batismo, né? Mas quando ele estava orando. Ele estava orando e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. A igreja estava orando em Atos dos Apóstolos, né? A igreja estava ali perseverando, unânimes em oração, Atos 1,14. E todos eles perseveravam unânimes em oração. E de repente, diz Atos 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos, enquanto eles estavam orando. Paulo, no caminho de Damasco, tem a visão de Jesus, se converte ali, mas ele é cheio do Espírito lá na casa, né, que ele foi alojado. E ele estava lá, e quando Jesus falou para Ananias: olha, vai lá e ora por Paulo, né, porque ele está cego, ele vai recuperar a vista. Jesus disse para Ananias: ele está 3 dias sem comer, sem beber, mas ele está orando. Ele está orando. E se nós queremos, e nós precisamos querer isso, né? Porque é a vida abundante, porque é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos lavou, que nos regenerou, que nos salvou, é o Espírito que nos dá poder para fazer a obra de Deus. Nós precisamos orar, clamar, buscar. Hoje aqui tempo de oração, de jejum, mas isso precisa ser contínuo, amados. Nós precisamos viver e continuar vivendo uma busca diária e constante, até que do alto venha, né? Até que o Espírito seja derramado. E nós estamos orando por isso, e nós cremos que nós vamos ver isso aqui neste lugar. Nós estamos orando para que Deus derrame do seu Espírito na comunidade evangélica El Shaddai, e Deus vai fazer uma obra poderosa, de um avivamento poderoso. O Espírito de Deus vai ser derramado, não porque merecemos, mas porque nós cremos na promessa do Senhor. A promessa já nos foi dada, porque o Espírito Santo, a promessa do Espírito, diz Pedro lá em Atos 2, ela é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos orar nessa manhã? Vamos ficar em pé e já